Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorado, volume 7, semana 1. O assunto estudado durante esta semana é medidas e grandezas, problemas envolvendo medições. O sal e o açúcar são mesmo vilões para a saúde? Usados para realçar o sabor dos alimentos, o sal e o açúcar também são considerados grandes vilões da alimentação saudável. São eles os responsáveis principalmente pelos problemas de hipertensão e obesidade. No entanto, o título pode soar injusto se levarmos em conta a importância dos dois para o funcionamento do organismo. Como qualquer ingrediente, basta consumir com moderação para evitar alterações de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o sal e o açúcar estão entre as substâncias que devem ser reduzidas na alimentação, e o seu consumo está limitado a 5 gramas. Cada 1 grama tem 400 miligramas de sódio e 50 gramas diárias de açúcar, respectivamente. Então, nós temos que nos lembrar que cada 1 grama de sal contém 400 miligramas de sódio e o consumo diário também de 50 gramas de açúcar. Atividade 1. Dentre as opções apresentadas, escolha uma opção de lanche de sua preferência com 3 itens da tabela acima. Anote também a quantidade de cada item que deseja consumir. Bom, eu vou escolher o biscoito recheado, a maçã e o refrigerante. Pode ser que o seu lanche seja diferente, então acompanhe passo a passo a resolução das questões a seguir para você fazer a correção com os valores que você usou na sua alimentação. Então, eu vou escolher 4 biscoitos recheados, uma maçã e um refrigerante. Letra B. Calcule a quantidade de sódio e açúcar correspondente à opção escolhida. Bom, no meu lanche, eu vou ver o que eu consumi de sódio e o que eu consumi de açúcar. Primeiro, eu escolhi o biscoito recheado. Eu comi 4 biscoitos recheados. Cada 2 biscoitos tem 38 miligramas de sódio e 9 gramas e meio de açúcar. Segundo item que eu escolhi foi a maçã. A maçã não contém sódio e contém 10 gramas de açúcar. E o terceiro que eu escolhi foi o refrigerante. O refrigerante contém 18 miligramas de sódio e 37 gramas de açúcar. Agora, vamos ver o total de sódio e o total de açúcar ingerido. 2 vezes 38 mais 0 mais 18 é igual a 94 miligramas de sódio. Então, essa é a quantidade de sódio ingerido. 2 vezes 9,5 mais 10 mais 37, eu ingeri ao todo 66 gramas de açúcar. Letra C. Compare as quantidades de sódio e açúcar consumidos nessa refeição em relação às recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Quais as suas percepções? Bom, lembre-se, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o consumo de sal e açúcar está limitado a 5 gramas diário, cada 1 grama tem 400 miligramas de sódio e 50 gramas diárias, respectivamente. No meu lanche, eu ingeri 94 miligramas de sódio e 66 gramas de açúcar. Então, eu posso concluir que a quantidade de sódio está adequada, porém, preciso diminuir um pouco o açúcar. Por exemplo, eu poderia substituir o refrigerante pelo iogurte. Letra D.
A sua escolha de lanche está dentro das recomendações diárias de sódio e açúcar ou já ultrapassou? Se sim, em quanto? Bom, a quantidade de sódio foi adequada, está abaixo. Porém, o açúcar ultrapassou 16 gramas em relação às recomendadas diariamente. O recomendado é 50. Se eu ingerir 66, eu ingeri 16 gramas a mais. Letra E. Se a quantidade de sódio e açúcar não foi ultrapassada, quanto ainda se poderia consumir? Quais desses itens teriam uma outra opção de lanche em outro horário? A quantidade de sódio recomendado é 2.000 miligramas. Lembrando que cada 1 grama tem 400 miligramas. Então, 5 gramas, 5 vezes 400, que é 2.000. Se eu consumir 94 miligramas, eu ainda posso consumir 1.906 miligramas de sódio. Já o açúcar deverá ser reduzido, pois o recomendado é 50 gramas e o meu lanche eu já ingeri 66. Logo, eu poderia substituir, como já dissemos anteriormente, o refrigerante por um iogurte, por exemplo. Letra F. Como poderia reduzir a quantidade de sódio e açúcar ingeridas diariamente? Então, a forma mais básica é realizando uma alimentação com produtos naturais, né? Deixando de lado os produtos industrializados. Atividade 2. Estudos indicam que, se uma pessoa ingerir mais de 355 mililitros de bebidas açucaradas em 24 horas, isso pode aumentar a pressão arterial máxima, exercida quando o coração se contrai em 16 milímetros de mercúrio, que é a unidade padrão de medida da pressão arterial. O consumo de açucarados também eleva a pressão arterial mínima, quando o coração se dilata em 8 milímetros de mercúrio. Pedro gosta muito de beber sucos prontos e refrigerantes. Olhando as informações nutricionais, viu que em cada garrafa de 280 mililitros de refrigerante que ele ingere tem uma grande quantidade de açúcar. São em torno de 31 gramas de açúcar e 18 miligramas de sódio. Já nas garrafas de 335 mililitros de suco pronto, há 48 gramas de açúcar e 5,9 miligramas de sódio. Ele consome diariamente uma garrafa de refrigerante no almoço e outra no jantar. No lanche da tarde, ingere um copo de 500 mililitros de suco. Então, veja bem, 280 mililitros de refrigerante. Com esse refrigerante, ele vai ingerir 31 gramas de açúcar, 18 miligramas de sódio. Já com 335 mililitros de suco, ele vai ingerir 49 gramas de açúcar, 5,9 miligramas de sódio. Bom, de acordo com essas informações, qual é a quantidade de açúcar e de sódio ingeridos por Pedro diariamente? Então vamos recordar. Lembre-se, ele consome diariamente uma garrafa de refrigerante no almoço e outra na janta. No lanche da tarde, ele ingere um copo de 500 mililitros de suco. Cada garrafa de 280 mililitros de refrigerante possui 31 gramas de açúcar e 18 miligramas de sódio. E cada garrafa de 335 mililitros de suco pronto, ele consome 49 gramas de açúcar e 5,9 miligramas de sódio. Ele consome diariamente uma garrafa de refrigerante no almoço e outra na janta. Então, são 2 refrigerantes. E no lanche da tarde, ele ingere um copo com 500 mililitros de suco. Bom, então são 2 refrigerantes mais um suco, porém de 500 e não de 335 mililitros. Então, vamos agora fazer os cálculos. O suco, nós vimos que o suco de 335 mililitros
tem 49 gramas de açúcar e 5,9 gramas de sódio. Se ele ingere um de 500 mililitros, quanto de açúcar e quanto de sódio ele vai ingerir? Então, vamos fazer a regrinha de 3, né? Se em 335 mililitros ele ingere 49 gramas de açúcar, se ele tomar mais suco, ele vai ingerir mais açúcar. Então, são grandezas diretas. Eu posso dizer que 335 está para 500, assim como 49 está para x. Multiplicando cruzado, 335x é igual a 49 vezes 500. 49 vezes 500 é igual a 24.500. 335 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 24.500 divididos por 335, ele ingere 73,13 gramas de açúcar. E o sódio? Então, se ele ingerir mais suco, ele vai ingerir mais sódio. Então, 335 está para 500, assim como 5,9 está para y. Multiplicando cruzado, 5,9 vezes 500 é igual a 2.950. 335 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 2.950 divididos por 335, ele ingere 8,8 gramas de sódio. Bom, então de açúcar, ele vai ingerir o dobro de 31, que ele toma 2 refrigerantes, mais 73,13 do suco. Ao todo, ele ingere 135,13 gramas de açúcar. E o sódio? O dobro do refrigerante. Se cada um refrigerante são 18 miligramas, 2 vai ser 2 vezes 18, mais 8,8. Então, ao todo, ele ingere diariamente 44,8 gramas de sódio. Então, diariamente, Pedro vai ingerir 135,13 gramas de açúcar e 44,8 gramas de sódio. Letra B. Ele pode estar desenvolvendo um quadro de hipertensão arterial? Justifique. Então, vamos recordar o que o problema nos diz. Se uma pessoa ingerir mais de 355 mililitros de bebida açucarada em 24 horas, isso pode aumentar a pressão arterial máxima. Pedro ingeriu o refrigerante 280 mais 280 mais 500. Ao todo, ele ingeriu 1.060 mililitros. Se Pedro pode ingerir 355 mililitros e ele ingeriu 1.060, quer dizer que ele ingeriu a quantidade que ele podia, mais 2 vezes além, né? Então, ele ingeriu 2 vezes mais a quantidade recomendada. Veja, 1.060, se eu tirar 355, ainda vai sobrar 705. Então, ele tomou 705 ml a mais do que o recomendado, ou seja, o dobro, né? Ele tomou a quantidade que ele podia, mais 2 vezes além daquilo que ele podia tomar diariamente. Atividade 3. Todo ano, Carlos troca de celular. O que ele não sabia é que para fabricar um único aparelho são necessários 12.760 litros de água, desde o processo de busca de materiais brutos até a fabricação e montagem. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o consumo médio diário consciente de água por pessoa deve ser de 110 litros para tomar banho, cozinhar, lavar roupas e etc. Se Carlos trocou de smartphone 3 vezes nos últimos 3 anos e sua família é composta por 4 pessoas, por quanto tempo a família de Carlos poderia ter seu consumo residencial de água suprido com a quantidade de água usada na fabricação de seus celulares? Bom, então vamos recordar os pontos básicos do problema. Para fabricar um celular, é necessário 12.760 litros de água. O consumo médio diário de água por pessoa
deve ser 110 litros. Carlos trocou de smartphone 3 vezes. Então, ele gastou o triplo de água só para a fabricação dos smartphones, ou seja, 38.280 litros de água. Sua família é composta por 4 pessoas. Então, se uma pessoa, a média é de 110, 4 pessoas, 440 litros de água por dia. Por quanto tempo a família de Carlos poderia ter seu consumo residencial de água suprido com a quantidade de água usada na fabricação de seus celulares? Então, nós vamos pegar o total de água usado, que é 38.280, e dividir pelo consumo da família, que é 440. Então, ele teria água suficiente para sua família para 87 dias, ou seja, quase 3 meses. Atividade 4. Levando em consideração o meio de transporte que você utiliza para ir à escola e que para cada 70 quilogramas de emissão de gás carbônico é necessário plantar uma árvore de Mata Atlântica, faça uma estimativa em quilometragem mensal percorrida da sua casa até a escola. A quantidade correspondente de emissão de gás carbônico de acordo com os dados da tabela ao lado, e quantas árvores de Mata Atlântica são necessárias plantar para recompensar essa emissão, a fim de amenizar a poluição do ar. Caso você não use nenhum transporte poluente, procure um amigo que utilize esse tipo de transporte e, baseado nos dados coletados, faça os cálculos. Então, vamos imaginar, vamos supor um meio de transporte que vai poluir o ar e vamos usar esse meio de transporte. Vamos supor que você vai para a escola de carro e percorre 2 quilômetros. Para ir e voltar, são 4 quilômetros a percorrer. Bom, então de carro, cada quilômetro leva-se 1,74 quilogramas de gás carbônico para o meio ambiente. Se a emissão de gás carbônico é de 1,74 kg de CO2 por quilômetro percorrido, então, se eu percorro 4 km por dia, 1,74 vezes 4 é igual a 6,96 por dia. Se para cada 70 quilogramas de emissão de gás carbônico é necessário plantar uma árvore de Mata Atlântica, e em um mês temos em média 20 dias de aula, então 6,69 vezes 20, que são os 20 dias, equivale a 139,2 por mês. Bom, se eu dividir essa quantidade por 70, vai dar aproximadamente 1,988, vai dar uma dízima periódica. Arredondando esse número, nessas condições, seria necessário plantar 2 árvores por mês. E assim nós encerramos a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 7, semana 1.